E eu digo sim também, porque o rodeio country, ele quer abranger não só quem tá competindo, mas o público, né? Sim. E o rodeio crioulo é diferente. Ele quer mais quem tá competindo do que trazer público. Mas eu acho que daria pra, tipo, trazer os dois. Porque não deixa de ser um espetáculo o rodeio crioulo. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal aqui da região oeste de Santa Catarina, recebendo as personalidades para bater um papo com a gente conhecer um pouquinho das histórias, compartilhar, né, essas histórias. O podcast que na temporada 2023 está num oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Solve Resultados Digitais, opa, deu um trava-língua aí, da Solve Resultados Digitais e também da Vinícola Maier e do Embutido Serrano. Então, a gente agradece a parceria dessas 6 marcas que estarão com a gente durante toda a temporada. Jonathan, apresenta aí a nossa convidada da noite, uma moça, primeira do ano. Verdade, né? A primeira mulher no podcast do Fala Mais aqui na edição 2023, né? A temporada 2023. Com muito prazer a gente está recebendo aqui ela que tem sobrenome de artista, né? Mas eu já fiz a pergunta para ela se de repente não é parente, nada, né? Mas ela disse que não. A Isabela Camargo. Isabela é de Campos Novos, está vindo participar de um rodeio, inclusive em Ponte Serrada, no final de semana que a gente está gravando, né? O Fala Mais. E vamos bater um papo um pouquinho com ela, né? Ela que é das redes sociais, digital influenciadora. Tem sobrenome de artista e é artista nas redes sociais, né? Tem mais de 100 mil seguidores, a gente vai chegar nesse ponto aí. Isa, bem-vinda a Falar Mais. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite e obrigada pela recepção. E tamo aí, né? Te chamo de Isa, de Isabela, Isa. de Bela. Isa. Isso. É assim que você é conhecida. Você nasceu em Campos Novos mesmo? Natural de Campos Novos. Natural de lá. E aí, como é que foi entrar no mundo digital? Você hoje tem uma conta com 100 mil seguidores mais, né? Então, faz quanto tempo? Foi bem bacana. Faz uns 3, 4 anos que eu participei de um reality, que era a segunda temporada do Mulheres na Doma. E foi ali que explodiu minhas redes sociais. E foi bem bacana. Desde então, eu só segui e continuei até. Quero ir cada vez mais pra frente. Participou de um reality show. Isso, Conta um pouquinho mais, como é que foi? Segunda temporada de Mulheres na Doma. Na verdade, foi o seguinte. A gente foi pra cidade de Pomerode. A gente tava em 9 meninas. E a gente tinha o desafio de domar potros chucros. E aí foi aí que eu participei. Teve toda uma seleção. Na época era o programa Cavalos Crioulos, agora é só o programa Cavalos. E foi bem bacana. Domar potros. Isso. E eu era... E aí tinha que domar durante durante 15 dias. A temporada aí. Isso. A gente fez um intensivozinho ali de 15 dias. E, na verdade, eu era a leiga do negócio, né? Você não tinha conhecimento de causa? Não, eu... Já tinha domado? Nunca tinha domado? Quando eu me inscrevi... E por que? Pois é. Quando eu me inscrevi é porque eu assisti a primeira temporada e recém minha égua tinha criado, né? E daí tudo que eu aprendia lá, eu tentava nela em casa. E daí eu resolvi me inscrever. E deu certo. Deu certo? Conseguiu? Como é que foi o resultado do reality? Então, foi... teve mais de 2.000 inscrições, tá? E daí foi selecionada 9. Eu pensei que não seria selecionada, porque eu, gravei ali... Lá na fazenda, um videozinho bem simples, e tinha umas meninas fazendo uma elaboração, tudo certo para as inscrições, e bem no fim deu certo. Foi muito legal. E que tipo de resultados você conseguiu conquistar para ti, né, através dessa participação do reality? Seja na questão da visibilidade, na época você já tinha esse número de pessoas que te acompanhavam nas redes sociais, já era... na época eu tinha alguma coisa, eu tinha 15 mil seguidores, que quando eu comecei, eu moro na fazenda, né? Não desde sempre, mas desde sempre eu frequento a fazenda. E na época, eu começava a gravar vídeo com meus bichos e tudo mais, só que era só eu e meus bichos. Aí eu tive que me dar de cara, assim, com uma câmera que nem aqui. Foi muito estranho, porque eu era bem tímida e, cara, eu gostei. E aí... O resultado tá vindo cada vez mais. Quando é que foi essa participação? Foi
19, se não me engano. 2019. 2020, início de 2020. Um pouquinho antes da pandemia ali. Isso. 2020 foi já, né? Uhum. E aí, mas antes disso, você já falou, tinha cerca de 15 mil seguidores, você já alimentava as suas redes sociais de forma periódica? Eu postava com meus bichos e a galera começou a gostar de, tipo, ir acompanhando. Com que frequência tu alimentava? Postava? Praticamente todos os dias. É? Na verdade, quando eu comecei a gravar, assim, meio aleatório, era no Snapchat. Uhum. Eu gravava só pros amigos ali, a galera gostava de acompanhar, tipo, eu lá conversando com os bichos, que nem boba. e depois eu comecei de novo, continuei no Instagram e foi. E aí você continua com essa frequência, essa mesma periodicidade de postagens? Como é que é hoje? Sim, eu tento postar todos os dias, mas hoje como eu dei a agenda um pouquinho mais corrida, tem dias que eu não consigo, mas eu quero crescer ainda mais, então tem que se dedicar, né? A tua profissão hoje é exclusivamente voltada através da tua rede social, isso? Principal, sim, mas ainda trabalho como pecuarista e de ajudante do meu pai lá na fazenda, né? Certo. Eu acho que a gente pode puxar um pouquinho esse gancho e depois voltar para essa questão. Você mora no interior de Campos Novos? A fazenda, na verdade, não é bem interior ali, dá uns 500 metros da cidade. É praticamente dentro da cidade. Uhum. Mas foi criada Fui criada lá na fazenda, só que a minha mãe é da cidade, né? Sim. Uhum. E daí eu moro lá. Depois de um tempo, acho que Depois que eu voltei do reality, eu resolvi morar pra fazenda. Daí você morava na cidade, eu morava então. na cidade com a mãe, isso. Uhum. E como é que é a vida na fazenda? Como é que é a tua vida lá? É boa. Todo mundo acha que é só ficar de perna pro ar, mas todo dia tem um compromisso, né? Não é só sombra e água fresca, né? Não, todo dia tem um compromisso. Daí, agora até, assim, com essa rotina da digital influencer e trabalhando nos rodeios, o pai fica meio assim, que daí eu saio todo final de semana praticamente. Então, eu tenho que dar conta ali do meu serviço durante a semana, né? Uhum. Que tipo de serviço que tu faz lá? Tudo. É de tudo um pouco. E daí, agora, antes a gente trabalhava com leitaria. Daí, de um tempo pra cá, a gente resolveu parar. Por conta da mão de obra, e daí agora tá eu, meu irmão e meu pai só lá no sítio. E quais são as... A gente trabalha agora com gado de corte e lavoura. Certo. Quantas cabeças? Tem bastante? Umas 60 na cria, e daí as outras são algumas que ficaram da leitaria, né? Uhum. E lavoura? Plantio de quê? A gente tá com um pedaço de plantio de milho pra silagem, e das outras a gente arrendou. Uhum. Tem serviço o dia inteiro. Se quiser, tem, né? Sempre tem muita coisa pra fazer, né? E esses trabalhos que você disse, Isa, de tá todo final de semana fora de casa agora, né? Fora da fazenda. Essas participações nos rodeios. O que são essas participações que você faz? Então, eu comecei ali porque eu sou doente por rodeio, né? Eu sou apaixonada. E eu comecei a fazer a cobertura, tipo, mostrar os campeões, mostrar a galera que tá assistindo. E daí que surgiu a ideia do programa Resenha Rural. E antes era só para fazer os bastidores e conversar com a galera de fora. E daí depois agora a gente vai fazer a cobertura de ir postando os campeões, né? Para quem não tá no rodeio e acompanhando o rodeio, de certa forma. Aí são feitas transmissões ao vivo? Como é que não, é a eu não faço. Tem transmissão ao vivo, né? Alguns canais fazem, mas eu posto só nos stories. Daí, isso da tua própria rede social. Isso. Então é um quadro que você criou dentro do teu... É do Instagram que tu usa, isso, o principal? Instagram. Daí no YouTube eu coloco um vídeo completo, né? Daí seria do final de semana inteiro, mas depois de uns dias, daí editado. Certo. Aí tu tem nessa rotina aí, praticamente todo final de semana, um rodeio para participar. Graças a Deus, tá indo. E quais são... E qual que é a abrangência que você alcança de participação, né? Você, mais aqui a região oeste de Santa Catarina, você vai para outros estados? Tem ido até Florianópolis, a oeste, a Rio Grande. Ainda não fui para o Paraná. Quero ir. Mas está concentrado só no sul do Brasil, sim, por enquanto? Praticamente. Santa Catarina e Rio Grande, por enquanto. Uhum. Mas tem ideia de... Se você chegar a ser, no caso, convidada a participar de rodeios em outros locais, Paraná, como tu disse, acredito que haja essa cultura do rodeio mais para cima do país, né? Digamos assim, no Mato Grosso do Sul, no Goiás, como dizem, né? Tem também esses... Tem, mas nunca
Nunca pensei nisso, seria... E como é que é a tua participação? Por exemplo, as pessoas te convidam para participar ou você confere, vai ter rodeio lá em tal lugar, vou ir lá? Como é que é? Assim, eu trabalho com a minha assessora, né? Vocês conheceram ela. A gente vai procurando os rodeios que tem, as datas que a gente tem disponível e a gente envia uma proposta, né? Porque além de a gente estar lá fazendo a cobertura, tudo mais, a gente faz uma divulgação toda antes do rodeio, né? Então, daí a gente faz essa proposta, envia para os... E daí quem tem interesse também já vem até a gente e daí já fecha ali. Então, além das parcerias que você tem já nas suas redes sociais, ali você tem a parceria com o evento. Quem está promovendo Isso. o evento, no caso, né? Uhum. São eles que te contratam, digamos Seria assim, isso. né? É uma divulgação também que você faz para o próprio evento, né? Além Isso de você mesmo. alimentar, você executar o teu quadro ali dentro da tua rede social, você está divulgando, né, o evento. Sim. Uhum. E as pessoas que te acompanham na rede social, e esses mais de 100 mil seguidores que você tem hoje, você tem um mapeamento do perfil dessas pessoas, de onde é que elas são, se elas te seguem por conta dessa estilo de vida, né, do campo, de participação dos rodeios. Então, eu tenho seguidor desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, que a gente vê lá naquelas métricas, né? E muita gente me responde assim que, tipo, vai morar em cidade grande, daí fica aquela... Às vezes, na infância, passou, tipo, até pela fazenda, ou que gostava de rodeio, frequentava quando era menor. E então, os que me acompanham, esse mapeamento, assim, da galera que ou frequenta rodeio ou que já frequentou rodeio. Uhum. Então, seria mais ou menos isso. Porque o material que mais dá audiência dentro da tua rede social é esse quadro das entrevistas? Seria das entrevistas, que eu não faço aquela entrevista séria, né? Sempre tem um memezinho no meio, uma jogada, porque eu sou, como eu falei, eu gosto de rodeio, então eu sento ali do lado da cancha e fico assistindo tudo. Tá, às vezes pode vir um laçador que ele ganhou ali, tipo, ganhou uma dupla. Mas até ele chegar a ganhar essa dupla, ele pode ter saído enrolado outra vez. Ou ele pode ter, sei lá, perdido uma armada muito feio. E daí, na hora da entrevista, ele nunca imagina que eu vou perguntar uma coisa dessa. Ele vai pensar só falar do título, né? Sim. E daí, aí que eu começo a fazer essa jogada, tipo, de brincadeira. Sim, pra descontrair. Um dia eu acho que eu vou apanhar, porque, mas tudo certo. E aí foi, que é nesse quadro ali. E aí eles ficam desconcertados quando vem uma pergunta assim. Ficam bem fora. Mas tu já chegou a passar por alguma saia justa fazendo esse tipo de pergunta? Algum peão que ficou irritado? Que não quis responder, se negou a responder? Irritado não, mas às vezes eles respondem na mesma moeda, né? Mas aí vale, né? Claro. Irritado que ainda não. Mas aí você acompanha todo o rodeio? Por exemplo, em Ponte Serrada vai ter um rodeio no final de semana agora que a gente está gravando. Você acompanha do início ao fim? Como é que é o teu roteiro? Do início ao fim, da primeira até a última modalidade. Uhum. Todo o rodeio. Quando eu estou fazendo a cobertura, eu acompanho todo o rodeio. Uhum. Pra gente aqui não tem muito essa cultura do rodeio, né? Eu, falando por mim particularmente, acredito que boa parte das pessoas que estão chegando aqui no Fala Mais através da Isa tem muito isso enraizado. Mas, para nós leigos, você falou das modalidades. Quais são as modalidades que existem dentro de um evento assim de rodeio, né? O que cada uma faz, né? O que cada... Então, são diversas modalidades, desde tipo individual, laço dupla, daí tem o laço família, que seria, geralmente é sábado de manhã, que seria piá, guri, prenda, que são divididos em idades. E as outras, tipo laço equipe, que laça em 4 pessoas, e vai indo, tipo, depende de cada rodeio, né? Aí vai somando, por exemplo, laço equipe, vai somando pontos? Seria, geralmente, laço equipe são 3 rodadas, né? Cada um tem que jogar 3 armadas e os que mais tiverem volta para disputa para o grande prêmio, né? Sim. A armada que você diz é o conseguir laçar. Conseguir laçar o boi, isso. E você tem chances, no caso. Você tem, digamos assim, 3, 4... Tentativas. Mas geralmente só os que fecham 100% voltam pra final, né? Não é comum, então, perder uma armada, digamos assim. Errar.
errar a É laçada. comum, bastante comum. É? Ninguém sai pra errar, né? Mas acontece. Sim. Você laça também, Isa? Laço. É? Adoro laçar. Desde meus 6 anos de idade. Mas laça nos rodeios que você participa? Como é que é? Ultimamente não, porque daí fica muito corrido. Porque da mesma hora ali que eu tô, às vezes, tipo, tô ali postando já de uma modalidade e já tá correndo outra, entendeu? Daí, não, ultimamente eu não tô laçando, só em casa. Mas você pratica, em casa você pratica. Gosto bastante. E tu falou que desde os 6 anos de idade. Desde 6 anos eu laçava na vaca parada, mas por muita insistência, porque pelos meus pais não era. Menina não é lugar ali, né? Ah, é? Teve isso? Teve essa discriminação. Teve que vencer essa barreira aí. Discriminação, tu falou por questões do gênero e hoje em dia, como é que é? Dentro dessas atividades que você faz, né? De você ir no rodeio, conversar com... A grande maioria ainda são homens, né? Você percebe algum tipo de preconceito, mesmo que seja velado? Ou tem aquele preconceito mais... Bastante discriminação, não só dos competidores, mas e também das famílias ou mulheres deles. Até falando nisso, gente, eu nunca vou atacar o marido de vocês. Eu só quero entrevistar e deu. Que muitas vezes tem alguns campeões, eu chego ali, vamos me dar uma entrevista. Não, minha mulher não deixa. Mas, gente, eu só vou entrevistar, não vou fazer nada. Tipo, não tem... a gente se sente desconfortável. Se fosse um homem, garanto que eles não iam falar nada. Para falar isso, é peão só dentro da cancha, né? Então, tu acha que o maior preconceito vem das próprias mulheres? Se elas... Não sei se isso é verdade ou se eles inventam alguma coisa da cabeça deles, né? Que devem... Mas já escutei essa frase que não podia dar entrevista porque a mulher não deixava. Certo. Mas isso na questão da entrevista. Mas e da tua participação no rodeio em si, né? De você estar ali... É que hoje eu acho que existem também as categorias femininas. Hoje já está bem comum. Então é normal. Tradicionalmente sempre foi um ambiente bem masculino, né? Masculino, sim. Mas só que hoje em dia já está muito grande o público feminino, tanto é que tem um rodeio aqui em Santa Catarina, que é o do Aldenita. Eu participei ano passado, deu 170 mulheres no rodeio. Então, só mulheres praticamente, então... Já quebrou essa barreira. Quando eu comecei a laçar, era todo junto. Era piá, guri, tudo junto, né? Não tinha separação de gênero. E agora tem modalidades separadas, mas as mulheres também podem competir de igual para igual. E tem bastante que ganha bem facinho dos homens. E, por exemplo, assim, são todos os rodeios que têm a modalidade para o público feminino ou depende? Quando é rodeio pelo MTG, que a gente diz... tem que ter as modalidades oficiais, né? Então, sempre tem a modalidade de laço prenda. Acho que duelo, agora que eles estão adaptando mais um duelo feminino no meio, sabe? Sim. Mas, se não, participa junto. E as tuas entrevistas, o teu quadro também entrevista mulher que laça? Sim. E elas nunca falaram, meu marido não deixa. Isso elas nunca falaram. É verdade, pois é, né? Isa, dentro, ainda pegando a questão ali das dúvidas do rodeio, as modalidades, elas são todas envolvendo a questão do laço, então, né? Sim. Dentro do rodeio. Geralmente, sim. Tem alguns rodeios maiores, que daí tem gineteada, tem prova de rédeas, tem as outras modalidades. Só que daí eu preciso estudar para saber entrevistar, porque não faz parte, do meu cotidiano, não faz parte do que eu me criei. E é mais difícil, né? A gente entrevistar alguma coisa que a gente não sabe. Sim. E de onde que veio, por exemplo, essa tua paixão? Porque você falou que começou a laçar lá com 6 anos ainda. A tua família participava? Teu pai, tua mãe? Te levava quando criancinha? Como nunca laçou. Ele tentou laçar uma vez na vida. A minha mãe é totalmente da cidade, praticamente. Mas ali onde a gente mora, que é a Fazenda do Servo, ela era dividida em 5 irmãos, que daí era do meu avô. Do meu bisavô, daí passou pro meu avô. E ali do lado da nossa fazenda tem o do meu tio, o senhor Arnaldo Faversani. E ele que gostava muito do laço. E daí a gente como vizinho, e meu irmão foi pegando o gosto e eu fui junto. Irmão mais velho? Meu irmão mais velho. Então foi através do tio. Isso, do tio e do primo. E daí a gente foi junto. Gostou. Quantos irmãos você tem? Só um. Só um? Mais velho. Só mais velho. E ele também laça? Laça. É.
Até hoje? Até hoje. Participa de rodeios também? Esse final de semana dele foi para outro rodeio e eu vim para cá. Se dividiram. Se dividiu. Mas ele não trabalha com as redes sociais também? Não, ele não posta de vez em quando porque eu fico enchendo. Não. Não, ele não. Isa, como é que foi quando você percebeu que a tua rede social começou a ganhar cada vez mais engajamento? Você falou que se partiu já de 15 mil seguidores, né? Quando você viu que chegou a 20, 25, 30, o que te passou pela cabeça? Eu pensei que ia ficar rica de uma hora para outra. Brincadeira. A gente tenta, né? Mas, e daí vem muita crítica, você querer agradar todo mundo. Daí foi, então, quando eu fui pra psicóloga, que frequento até hoje. E daí, ali com a pandemia, eu perdi 2 pessoas muito queridas. E cara, passa muita coisa na cabeça da gente. Muita coisa, até por parte do julgamento. Mas e daí, depois você vai levando a vida. Tipo, se gostam de mim é desse jeito. Senão, não adianta maquiar uma coisa que não é. Mas esse julgamento que tu fala são de pessoas próximas ou das pessoas que vieram através da rede social? Não, de pessoas próximas que... de familiares, amigos? Conhecidos. Amigos não dá pra dizer que é amigo, né? Mas isso pessoalmente mesmo? Falo pra ti ou você... Vem de terceiros? Vem de terceiros. Às vezes até cria fake pra me mandar um monte de coisa que... tá comprando seguidor, porque nunca tipo, admite o sucesso de uma pessoa lá do fundo do mato, né, praticamente. Sim. E assim foi. E aí você falou, teve que buscar apoio psicológico, tudo? Sim, até hoje é bom, sim, se a gente ter um apoio. Converso com ela toda semana e ela faz um excelente trabalho. É de lá mesmo, Campos Novos. Ela é. Mesmo que se trata. Aí esse acompanhamento psicológico que tu faz presencialmente, conversar com a psicóloga? Presencialmente, Até a gente já recebeu psicólogos aqui. Tem agora para 2023 também gente na agenda para vir conversar conosco. Mas essa questão é muito importante porque todas as pessoas deveriam, né, passar por atendimento psicológico, né? Porque... sempre tem uma coisinha ou outra para ser a parada, né? Sempre. E acaba sendo... se você não tem o psicológico preparado ali, você acaba sendo afetado de alguma forma, porque vem muito feedback de diferentes formas, Sim. né, Isa? Acredito que com você, principalmente, né, pelo fato de você estar nas redes sociais, ter mais de 100 mil seguidores, tem muita gente que te envia mensagem, que curte ou que comenta de alguma forma que não é legal, né? Sim, sempre tem. Como é que você lida com isso? Na psicóloga. Até uma que me afetou muito, muito mesmo ali foi quando, tipo, da pandemia, que eu perdi primeiro minha avó. Um mês depois eu perdi minha tia, que praticamente me criou também. Que na época minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe fazia faculdade, daí eu ficava mais com a minha tia. Enfim, foi um curto período ali que eu perdi elas e eu não queria deixar minha rede social em branco, né? Tipo, eu postei lá que tava de luto, todo mundo entendia. E daí um dia peguei e abri uma caixinha de perguntas, né, normal. E a pessoa falou bem assim, nossa, você fez todo um teatro que tava de luto pelos seus familiares e agora já tá aí dando risada. Como se eu tivesse já esquecido aquela dor, entendeu? Daí ali desmoronei de vez. Daí eu fiquei, acho que praticamente um mês fora da rede social. E falei, não, deixa eu me dar um tempo agora. E foi aí que você foi buscar ajuda? Foi. Só que é importante as pessoas entenderem, né? Essa é a tua profissão, né? Então, você passa, obviamente, o período do luto, quando tem a perda na família, né? As pessoas próximas. Mas da mesma forma que a gente vem trabalhar aqui, se passar por algo semelhante, tem que ir. Você também, seja lá na lida do campo, na fazenda ou nas suas redes sociais, que é a tua profissão, né? Sim, tem que encarar a vida, né? Fazer o quê? A vida não para, né? A rotina, ela continua, permanece, né? Você fica com aquilo ali trabalhando na sua cabeça. Exato. Mas... Eu peguei o celular aqui, porque a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no WhatsApp. No WhatsApp, não, no Instagram do Fala Mais. E vieram algumas perguntas. Uma, inclusive, acho que você já meio que respondeu. Por que a Isa não laça mais nos rodeios? Então, já falei. Porque é muito corrido, na verdade. Daí, tipo, depende. Às vezes, quando eu vou em rodeio com o meu irmão mesmo, contratada,
Aí quem me auxilia é minha cunhada, que ela vai de cameraman. E quando às vezes eu venho contratada, tipo, separado, que meu irmão não vai no rodeio, daí tem a minha assessora que me auxilia. Mas mesmo assim, tipo, minha assessora dela já é mais na área de marketing. Então ela já consegue ir fazendo as outras partes que daí eu posso estar laçando. Mas a gente ainda não tem um fixo para ir nos rodeios, tipo um trailer, alguma coisa assim, que eu possa estar levando o cavalo. E daí é ruim chegar em rodeio, pegar cavalo emprestado, e ficar toda aquela coisa. Por isso que eu optei por não laçar. Daí quando eu vou fazer a cobertura, eu me dedico só àquilo. Certo. Não que eu não queira estar lá, é muito bom assistir a galera laçando. Você podia estar ali, ganhando alguma coisinha. Ou não, às vezes errar na primeira também. Mas eu opto por uma coisa ou outra. Daí ele laça em casa, treina em casa, mata aquela vontade em casa de laçar. Mas aí, então, nessas tuas participações nos rodeios, quando é nesse quesito profissional, você vai exclusivamente para fazer cobertura do rodeio, para fazer as entrevistas, conversar com o pessoal. Você não tem um momento de lazer ali que você pega um cavalo para dar uma cavalgada, para laçar? Às vezes tem rodeio que acaba mais cedo, tem rodeio que vira à noite laçando, mas daí, dá uma paradinha ali, vai tomar uma cervejinha, que eu gosto bastante. Só que não é mais que nem era antes, que a gente ia pra rodeio, daí sentava lá, jogava cacheta e contava mentira, né? Agora tem que se dedicar, porque senão como é que eu vou chegar a entrevistar alguém se eu nem vi ele laçando? Tipo, não vou poder fazer aquela jogadinha, então eu tenho que me dedicar de sério ali. Então você faz o acompanhamento, né? No decorrer ali das atividades. Aí pega o calcanhar de Aquiles de cada um e vai lá fazer as perguntas ácidas. Isso. Eu tô percebendo aqui que o rodeio está presente, inclusive, nas joias da Isa. Né? Aqui. Ela tem uma correntinha ali, tem uma ferradura. Uma ferradura, né? Isso mesmo. Legal. Você falou, Isa, que os peões, você não tem condição de levar ainda seu cavalo, não tem um trailer, não tem, né? Todos os peões que laçam as prendas também usam os cavalos próprios ou acabam emprestando, como é que é? Geralmente, a galera vai, né? Que hoje em dia tá tudo muito modernizado. Antes a gente ia num carro e levava a barraquinha, né? E pagava o frete pros cavalos. Agora, tipo, geralmente, pelo menos uma equipe ou como virou mais duelo, cada um tem seu caminhão que leva o cavalo. E vai família, vai tudo mais, e geralmente todo mundo tem. Meu irmão, recentemente, adquiriu um trailer. Só que daí depende, né? Que nem esse final de semana ele foi para um lado e eu vim pro outro. Não tem como dividir o trailer no meio. Mas já tem previsão aí para comprar um trailer esse ano ainda. Para começar a laçar também nos rodeios, assim como pediu, Ana? Que daí fica mais fácil, né? Levar égua, fica mais... Então, quando você vai nos rodeios profissionalmente, você vai... geralmente com mais uma pessoa para te auxiliar. Sim, que eu não consigo. Que hoje em dia tem muitos blogs, tá? Não é só o meu que faz nos rodeios. Mas geralmente eles chegam e gravam com o celular ou com câmera, mas só o competidor. E eu faço diferente, eu entrevisto, eu faço em forma de entrevista que eu também apareça, né? Porque não exalto só as pessoas, só eles que estão. Então é alguém filmando e você ali entrevistando. Aparecendo na câmera junto com o entrevistado. E essa visibilidade que você tem através desse teu trabalho no Instagram, que tipo de frutos ele já te rendeu? Sejam eles, né, monetários, né, é o que te sustenta hoje, mas frutos, por exemplo, eu consegui realizar um sonho de ir para determinado lugar, conhecer determinada pessoa, ou determinada pessoa me notou. Então, tem, tipo, até vários laçadores que eu idolatrava muito, né? Porque além de ser uma fã do laço, que eu cheguei a entrevistar, até essa semana passada eu postei uma entrevista com a Amanda Vaz, que ela é uma laçadora bem renomada, assim. E, cara, eu cheguei pra entrevistar ela, sabe o que você começar a tremer, assim, tipo, eu sou fã da guria, o que eu vou fazer, cara? E tem que ficar ali. E, tipo, foi uma coisa assim que, nossa... Eu nunca imaginei a chegar a entrevistar a Amanda Vaz na minha vida. Eu falei, meu Deus! E vai indo, tipo, tá tendo um público bem alto, sabe? Tá, não só no rodeio crioulo, no rodeio country também já tá se expandindo. Que a gente foi fazer uma cobertura esses tempos em Curitibanos do rodeio country, a galera gostou bastante também.
Só que ali eu tive que dar uma estudadinha, porque não é o que eu convivo, né? O rodeio country, qual que é a Isso. diferença? O rodeio crioulo é o laço comprido, né? Rodeio country é aqueles de montaria em touro e os gineteada. outros. Isso. Que seria só isso, né? Barretos, por exemplo. Barretos. Que é o famoso, né? Citando o nome de famoso. Sim. Tem pretensão de um dia aí? Fui ano passado. Foi? Conhecer. Já foi em Barretos. Legal. Nossa, fiquei apaixonada pelo lá. Apaixonada e falo muito que o rodeio crioulo deveria se espelhar nas coisas boas do rodeio country, na questão de marketing e crescer, né? Porque o rodeio country, querendo ou não, já é mundial. Sim. Tem, tipo, querendo em Barretos, é um circuito que vai para PBR, né? Que vai para os Estados Unidos. Então, eles fazem todo um... Cara, é inexplicável o que eles fazem lá. E vou ir a Colorado em março. Vou conhecer o rodeio de Colorado também. Legal. Que é country também, né? É country também. E daí vou com um programa de parceria do rodeio de lá. Eu, tipo, quando fui convidada, eu fiquei muito feliz. Vai ser a tua primeira viagem internacional? Colorado e no Paraná. Colorado? Olha só, não. eu imaginando já os Estados Unidos, né? Não, ainda não. Ainda não. Por que não, né? Colorado no Paraná. Que é um rodeio também bem grande. Rodeio country grande. Então vai ser o primeiro do Paraná, né? Isso! A questão é que eu não me toquei disso. Que eu tava pensando no laço, não me toquei. Esse que você foi em Barretos, você foi para conhecer o rodeio e tal, mas aproveitou para produzir conteúdo para as suas redes sociais de alguma forma? Eu fui mais para conhecer, mas eu fiquei meio assim, porque a gente foi na arena, né? A gente foi no mais básico do início. E no início nos primeiros dias que a gente tava por lá, teve muito roubo de celular. Aí eu não quis produzir muito conteúdo. Fiquei mais de boas. Receosa. Fiquei com medo de perder meu celularzinho, que era Roubo o único que de eu celular tinha. mesmo. Bastante. O pessoal assaltava ali. E São Paulo, né? Passa o celular. Bastante. Essa questão que você falou de espelhar as coisas boas do country pro crioulo, o que seriam elas? O que você acha que daria para trazer pro rodeio crioulo? Olhando de fora também, né? Sempre nessa questão. O country a gente vê que tem mais essa parte do glamour, das atrações que não são só envolvidas lá na arena, mas tem shows, né? Apresentações musicais. E eu digo assim também, porque o rodeio country ele quer abranger não só quem tá competindo, mas o público, né? Sim. E o rodeio crioulo é diferente. Ele quer mais quem tá competindo do que trazer público. Mas eu acho que daria pra, tipo, trazer os dois. Porque não deixa de ser um espetáculo o rodeio crioulo. Tipo, quem gosta mesmo, às vezes eles podem fazer que nem eles lá, eles fazem um espetáculo que na final, tipo, a gente foi assistir a final no domingo à tarde, eles juntam os dois peões mais pontuados e fazem um show lá no meio. Aquilo é de arrepiar, aquela arena cheia de gente. E eu acho que o rodeio crioulo também poderia se espelhar nisso, fazer uma final de um laço, tipo assim, da taça que mais paga, faz uma final ali num horário nobre da tarde, tipo, no domingo à tarde ali, que traga o público para assistir, né? E não deixe também de fazer, tipo, shows. Claro que hoje em dia tem bastante baile, mas tem ainda rodeio que é fundo de fazenda, que não, tipo, acaba 10 horas da noite e todo mundo vai dormir, né? Não tem atração musical, por exemplo, não tem outra atração que não seja na cancha ali, o laço, né? Mas isso também é, tipo, como é que eu posso dizer? Até dos próprios competidores que eles não gostam que tem aquela muvuca, né? Do povo que tem ali. E o que Barretos faz? Eles fazem 2 áreas separadas de camping, né? O camping da galera de muvuca e o camping da galera que tá competindo. Que daí, é uma área mais restrita, digamos assim. Até por conta... Eu não sei se tem alguma influência com os animais também. Também. E daí os competidores gostam mais de ficar mais descansado, focado na prova, tudo certo. Mas aí vai dos rodeios, né? Se organizar, dá tudo certo. E o que eu acho que também pode gerar mais grana pro rodeio é o público, né? Que imagina... Cara, eu lacei em 2019 a seleção, né? Estadual. E é uma energia surreal você laçar com aquela galera torcendo, gritando. Sim, é diferente. Nossa! Falando nisso, vai ter estadual. Esse final de semana que vem, em Urubici.
E a gente vai fazer a cobertura, mas eu não vou ir laçar dessa vez. Não fui nem na classificatória. Mas é muito bom, tipo, laçar com torcida, que eu acho que seria até engrandecer até a própria mídia dos rodeio crioulo. Porque, querendo ou não, o público tá lá, tá gravando stories, tá postando foto, tá... E aí pode trazer até mais patrocinadores, né? Que é restrito um pouco no rodeio crioulo. Mas quando tem bastante público, assim, por exemplo, essa entrada é cobrada? É entrada livre, geralmente? Como é que é? Só se é, tipo, rodeio grande, por exemplo, uns CTGs praianos, assim, lá em Florianópolis, esse já é um rodeio que já é bem evoluído, trabalha bastante com marketing, tem uma parte pro público, que é os bailes, que são, nossa... E daí, geralmente, é cobrado a entrada, mas se não... A galera vai por conta e gasta lá no bar, né? Porque eu rodeio country, por exemplo, né? Barretos, acredito que sim, né? 100% é cobrado, né? Cobrado a entrada. Desde a participação nos shows lá, quanto nas competições, né? Mas os outros também são cobrados? Todos os countries têm por dinâmica, assim, ser cobrado? Geralmente cobrado alguma coisinha ou alimento. Dependendo, tem rodeio country que é trazido na cidade por prefeitos, né? E daí, às vezes, querem fazer uma filantropia, alguma coisa assim, cobra um alimento, tipo, 1 quilo de alimento não perecível. Sim. Que é uma atração pra galera, né? Sim. Você tava falando quando você tá laçando, é interessante estar com o público ali. Porque, querendo ou não, é um esporte, né? Então, eu fiquei pensando aqui, tem algum esporte que você não tem público? Na pandemia teve bastante, né? Mas aí a gente viu a diferença, né? Você assistia partidas de tênis, futebol, vôlei, as próprias Olimpíadas ali, quando foram feitas, né? Não tinha público. É muito sem graça. Não tem graça nenhuma. Muito sem graça. Não tem aquela galera vibrando. É a mesma coisa que se ganhar uma laçada às 3 da madrugada. Tipo, não tem ninguém assistindo. É a mesma coisa que abrir a rede social, fazer uma live lá e não ter ninguém vendo, né? Mesma coisa. É mais ou menos por aí. É meio que genérico para tudo, né? Isso mesmo. Porque tu falou que tem as pessoas dessa modalidade aí que muitas vezes não gosta da muvuca, como tu disse, né? Mas tem os competidores que gostam de serem prestigiados. E para você ser prestigiado, você precisa ter o público. Mas daí é que eles não conseguem, tipo... separar as coisas, né? Tipo, tudo certo, você tá lá pra focar, pra ganhar o prêmio, Mas é uma sensação diferente ter no público ali assistindo, né? Isa, quais são os teus sonhos, os teus objetivos? Como é que você se enxerga daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10? Você tem um planejamento de vida, assim, profissional? Eu tenho, mas não gosto de falar. Não posso dar spoiler. Não por isso, é que eu não sei. Eu fico esperando até realizar, sabe? Senão fica muito... Você não gosta de criar expectativa, então. Isso mesmo. Eu tenho uma outra pergunta que fizeram aqui, então vamos puxar o celular. Essa bem do pessoal, Isa. Vamos ver se você vai responder. Isa está solteira? Ai, gente, por que perguntar? Você sabe que o seguidor sabe que eu sou encalhada. Estou solteira, encalhada, sem contatinho, sem nada. Pronto, tá respondido então as questões lá do Instagram. Mas falando nisso, recebe muitas cantadas? Como é que é? Às vezes como é que você lida com isso? Às vezes muito ruins, às vezes... as que recebo, às vezes até posto print e dou, levo na brincadeira, sabe? Tem umas bem criativas envolvendo a área do rodeio? Sim, tem umas bem criativas. Às vezes umas meio pesadas, mas... As criativas, engraçadas. Lembra de alguma, assim? Ai, tem tanta. Soubesse, tinha separado alguma. Voltando para essa parte profissional. Então, você trabalha hoje, né, com a cobertura desses eventos. Existem os peões e as prendas que também trabalham, a profissão delas é ser laçador, é participar de rodeio, eles se sustentam, né, vivem através das premiações desses eventos? Existe bastante. Hoje em dia o nível de laço, tá muito alto, não é mais que nem era antigamente, que ia mais pela esportiva.
E tem gente que se sustenta só do laço, que vive que nem... Só que também é de um rodeio para outro, né? Tipo, na realidade, semana passada teve um duelo lá no Paraná. Tinha a elite dos laçadores, estavam lá, né? E eles saíram de lá, já foram para outro rodeio lá no Paraná. Já, tipo, na mesma semana. E assim eles seguem, vão... Muitas vezes vão com a família, dentro do caminhão. E eles se sustentam disso. E outra forma de sustentar, além dos prêmios, né? É o mercado ali dos cavalos, né? Que às vezes pode ser treinador, vai se dedicando a isso. Hoje em dia também tem bastante curso de laço, né? Que eles, como já são renomados, tipo, tem um nome já no laço comprido, eles vão ensinando quem está começando, né? A nova geração, que cada vez mais forte, né? Essa participação, ela é cobrada alguma taxa? Por exemplo, se eu sou um peão, quero participar do laço lá, eu tenho que pagar? Ah, tem. E aí, através disso também que é feito a premiação, acredito, né? Isso, geralmente. Dinheiro, E quanto tudo. maior a premiação, maior a taxa, né? E hoje em dia até dá uma crescida na parte de patrocinador dos competidores. Antigamente a galera ia mais do bolso, agora tem mais patrocinador e assim vai girando o mercado. Patrocinam os competidores, não o evento em si. Isso, mas é os competidores. Você disse que quanto maior a taxa, né, de participação, maior a premiação. Qual que é a média aqui da região? Quanto pode chegar uma premiação? Para a gente entender, assim, você disse que tem as pessoas, os profissionais que trabalham com isso, né? Laçam profissionalmente, saem de um rodeio e vão para outro, mas eles não têm a garantia de que vão ganhar, né? Mas eles se dedicam para isso, né? Sim. Para pelo menos uma laçada no final de semana eles conseguirem ganhar alguma coisinha. Às vezes pode acontecer de não acontecer. Eu ainda não conversei com algum desses competidores, eu queria saber se... Ainda quero conversar, tipo, se esses patrocinadores mantêm eles, entendeu? Eu não tenho essa realidade. Certo. Mas tem um blog que eu admiro muito, que eu tipo, acompanho, que é o Mocheiro. Ele até postou ano passado, ele fez, tipo assim, um levantamento, por exemplo, de 3 meses, quanto que um competidor levanta. Tipo, ganha. Às vezes tem competidor que ganhou 96 mil reais. Tem competidor que ganha 56, e a gente não imagina isso. A gente só vê eles lá postando que foram campeões e tal laçada, só que a gente não vê, tipo assim, um total de grana, né? E eles vão se mantendo disso, das premiações. Sim. Mas essas premiações, existe uma média aqui para a região ou ela varia bastante? Varia bastante. Que pode ser um rodeio pequeno, né? Que, tipo, mais familiar, mais para movimentar o CTG. E pode ser um rodeio que nem esse final de semana é um caminhão de prêmio. Entendeu? É gigantesco, né? Então, varia bastante. E essas premiações, elas geralmente são em dinheiro ou existem premiações em itens, em, sei lá... Geralmente, um porco, uma ovelha? Antigamente era, tipo, por exemplo, 50 cabeças de gado, entendeu? Mas era... Uma 50 cabeças de gado. Mas antigamente não era tão valorizado assim, né? Às vezes, eu lembro que uma época era aquelas televisão 32 polegadas, aquelas, sabe? Sim, Tela plana. As de tubo. Só que agora... Geralmente é para as crianças, tipo, uma bicicleta ou modalidade oficial. Modalidade oficial, quando é cobrado, eles são obrigados a dar premiação em dinheiro, senão é um troféu, entendeu? Daí depende muito de cada rodeio. Tem situações que não é feita a cobrança, então, a participação, mas daí também não tem prêmio, né? Difícil, hoje em dia é difícil. Uma vez era mais comum, tipo, as modalidades oficiais serem gratuitas e a premiação ser um troféu. Sim. Mas agora é mais difícil. Aí sim seria só por hobby mesmo, só por diversão, até porque né? hoje em dia poucos rodeios são, tipo assim, o próprio CTG tem o gado, né? Então eles ainda têm que ter essa alocação do gado, eles têm que fazer esse pagamento. Então tem que sair alguma taxinha de algum lugar, né? E esse gado, ele vem geralmente das fazendas locais. Hoje em dia tem bastante fazenda que trabalha em só alocação, né, de gado para rodeio. Tem isso? Tem. E que tipo de gado tem que ser? Porque às vezes a gente vê tem a possibilidade ali como é que chama? A cancha? É cancha? Cancha. Abre a cancha lá e o boi sai caminhando ou não corre, não... Que daí geralmente que eles estão mais caminhando que já estão cansados. Mas o gado depende do padrão do gado, tipo, europeu, ou
Nelore, depende de cada região. Até lá pro Paraná é mais gado Nelore. Pra cá é mais gado europeu. Mas é um gado específico que participa, por exemplo, sempre de rodeios, que é utilizado só para isso? Como é que... Depende. Depende muito, Depende. A única coisa que pode mudar é que, assim, eu vou fazer uma laçada de só gado mocho, entendeu? Uhum. Daí, às vezes, é só os mochos. Não, vou fazer uma laçada de misto. Pode sair mocho, chifrudo. E o que muda? O que muda na Muda dificuldade? bastante. Qual que é mais difícil? No mocho, você joga uma armada mais aqui. No aspado, você tem que florear a armada, né? Senão não entra. Muda por causa bastante. do chifre ali, Isso. Tá? E a laçada, para ser válida, ela tem que ser na cabeça, não é passar No mocho tem que ser embaixo das duas orelhas, cerrada no brete, e no aspado, cerrou no chifre, é boa. Se engatou só no chifre ali... Nos dois, né? Tá valendo. Tem que ter nos dois. Mas não é passar no pescoço do não. animal. E outra, é arremessada a armada, né? Não pode ser colocada. Você não pode chegar ali, coloquei a armada e puxei. Entendi. Arremessada. Mas quais são as maiores... Você que é laçadora, né? Quais são Eu participo. Então é laçadora. Quais são as maiores dificuldades? É no momento da laçada? No cavalgar com o animal? É em arrumar lá o laço? Tudo é um conjunto, né? Que você vai aprendendo aos poucos. Eu acho que um erro que tá tendo muito, tipo, hoje em dia... é começar a laçar sem nem saber andar a cavalo. Se a gente parar pra pensar, cara, é um esporte muito arriscado. Você tá em cima de um cavalo de 600 quilos ali, correndo, que pode acontecer qualquer coisa, é muito arriscado. Então, eu acho que, assim, desde você saber cavalgar, desde saber, tipo assim, a gente treina bastante, hoje em dia tem muita facilidade a ter uma vaca mecânica em casa, treinar bastante distanciamento, porque às vezes você erra totalmente a mira, joga lá do outro lado, sabe? E, então é tudo um conjunto, né? É porque tem que ter muita coordenação ali, né? Você tá a galope, geralmente, tá correndo o cavalo ali em cima ali, então você tem que se equilibrar ali, né? E equilibrar o laço, né? Fazer o giro ali. Tem a mira. A mira, largar na hora certa, puxar na hora certa. É uma série de fatores, né? Quando você começa desde pequeno, parece que é tão normal, sabe? Porque você já vai... É como se fosse na escola, né? Você vai crescendo com aquilo ali, é normal. Agora, quando, hoje em dia já tem gente que começa... Que nem meu irmão, começou com 14 anos. Pra ele falava que bolhava assim com as duas mãos. Até você pegar aquele ritmo, demora, sabe? Você falou que é um esporte perigoso, realmente é. Quais são os itens de segurança? Existem itens de segurança, por exemplo, equipamentos obrigatórios que o peão tem que usar, a prenda tem que usar para laçar? Não, eles têm uma vestimenta e a montaria, né? Que seria obrigatório, mas não que seja, extremamente seguro. Não é um item de segurança. Não tem nada de porque segurança no country eu acho que tem, né? Eles têm que usar um colete, capacete. Mas também é outro risco, né? Sim, aí ser pisoteado é um pouco mais fácil de acontecer, não, né? que não aconteça também no laço. Pode acontecer da pessoa cair e ficar. Por isso que eu falo muito, assim, prendendo a cavalo antes da... Às vezes eu era tão chata que o meu pai falou, vai de uma vez. Mas quando eu comecei a andar a cavalo, eu tinha que usar aqueles estrivo, que é onde a gente coloca o pé, né, pra montar no cavalo. Que antigamente era bem frequente a gente usar aqueles estrivos que eram fechados. Que acontecia? Uma criança, se cair, aquele estrivo sai do teu pé. E já aconteceu do meu irmão ficar pendurado, entendeu? Ficar com o pé preso ali. Pega pelo tornozelo ali. Isso pode acontecer, você tá laçando alguma coisa, estourou, sei lá, uma barrigueira, estourou, caiu, e às vezes ficou pendurado lá e o cavalo às vezes não é tão manso. Imagina o tamanho da tragédia. O bicho continua andando e você preso ali com o pé, né? Pode acontecer. Eu falei, se a gente parar pra pensar, a gente nem monta cavalo. E existem, com frequência, incidentes nesses rodeios? Não muito. Porque o pessoal tem a prática, né? Mas mesmo tendo a prática... Pode acontecer. Às vezes um cavalo rodar, às vezes, deslizar na cancha. Às vezes... Mas geralmente não. Mas daí quando ocorrem, né? São os incidentes com os cavalos, não com o gado. Não, com o gado não. Geralmente com o cavalo.
Isa, como é que é a tua rotina diária? Você levanta, faz o que de manhã, à tarde, à noite? Com exceção de quando você está participando do evento, né? De E depende rodeio. da preguiça também, né? Que nem trabalhar, tipo, na fazenda e com o pai não tem que bater cartão, né? Tem que fazer as coisas, independente do horário, mas não tem que bater cartão. O cartão é o próprio pai. Incomodando, não vai fazer nada hoje. Então... Mas, por exemplo, na fazenda lá, a tua rotina. Então, geralmente de manhã, tipo, eu dedico aos afazeres da casa ou a tirar um tempo para estudar as coisas das redes sociais, responder a galera no direct, que eu sempre tento responder todo mundo, apesar que ser Humanamente. Isso. Todo mundo, né? Impossível. 100 mil, já pensou em 100 mil? Fazer uma pergunta só, né? Porque às vezes não faz só uma, faz mais, bastante. Né? E daí eu tiro amanhã para fazer as coisas dentro de casa, geralmente, quando não tem alguma coisa marcada na fazenda, né? Que às vezes tem IATF para fazer de manhã cedo, ou o veterinário vai fazer uma revisão, daí a gente tem que ajudar tudo o dia inteiro. E daí mas geralmente eu deixo a parte da manhã para fazer essas coisas. Daí agora eu comecei a fazer um exercício para não ficar tão sedentária e daí deixo para isso. Aí à tarde eu dedico o tempo à fazenda, né? Daí sempre surge algum serviço, mas geralmente é tratar os bichos, né? Que cuidar das éguas, que limpar galpão, e aí vai. Você falou que você tem uma égua. Não, tem bastante égua lá na fazenda. Mas tua tem uma de estimação, assim? Tenho. Aquela é minha preferida? Tenho. A que tu leva nos rodeios? Era a que eu levava, daí agora ela é idosa já. Eu laçava nela e daí agora ela já tá meio velhinha. Eu Idosa, resolvi... quantos anos? Ela tem 17 anos. Quanto tempo vive Olha, tem uma égua lá que eu e meu irmão começamos a laçar, até meu primo começou a laçar também. Ela tá nos 26 anos e agora, tipo assim, o animal, ele vai descarneando, sabe? E daí ele vai ficando velhinho, tipo assim, vai perdendo as carnes, vai ficando só a caveira. Então ela tem 26 anos, ela tá... Bem magrinha. Ai, tá triste. Não sei se ela passa esse inverno. Tadinha. Mas daí ainda que vai morrer naturalmente, né? Às vezes pode acontecer de morrer de picada de cobra. Que nem eu tinha um petiço que eu ganhei, que era pra eu começar a laçar nele. Só que ele negava brete. Ele ia até, tipo, um pedaço e virava de volta. E não tinha quem fizesse. Enfim, que eu nunca lacei nele. Eu ganhei pra laçar, nunca lacei. E ele morreu de picada de cobra. É. O que acontece? Sim. Mas existem, então, esses temperamentos nos animais de eles serem revoltosos ou... Sim. E tem o que mais tem. Desobedientes. Às vezes tá lá fazendo alguma coisa na fazenda, eles, tipo, parece que dá um choque na cabeça deles, assim, vou derrubar ela hoje agora. Não dá pra confiar fielmente aí, Fielmente, não. E essa questão da doma, né? Puxando lá no começo da nossa conversa que você participou do reality pra domar o cavalo. O cavalo, totalmente leiga, fui. Exato. Mas aí no reality, como é que foi você participar dele, não entendendo, não sabendo como é que fazia? O reality show tinha um profissional que ensinava? Qual que era o objetivo do reality? Como que era o processo dele? Então, foi dividido em duas domas, né? Que tem hoje em dia a doma racional e a doma gaúcha, que a gente diz que é a tradicional, né? E eu fiquei na parte da doma racional, onde tinha 2 professores, e na doma gaúcha também. Só que a gente aprendia das duas, né? Só que a gente executava em cada uma diferente. Eu fiquei na doma racional, aprendi muita coisa, só que, tipo, tudo que ele falava eu fazia. Até teve uma parte lá do reality que ele falava que era muito mais fácil conversar comigo, que era totalmente leiga, porque as meninas, elas já tinham... o sistema delas. Elas já domavam e tudo mais, e às vezes elas queriam teimar. Era normal isso acontecer, né? Porque o jeito dela, ela quer fazer daquele jeito. E se eles falavam A, eu falava A, fazia A, falava B, eu fazia B. Foi bem interessante, só que por azar eu fiquei... Que daí foi sorteado os cavalos. Eu fiquei com o número 9, então eu seria a última. Então eu não iria escolher meu cavalo, foi a que sobrou. Ela era guaxa, no caso ela perdeu a mãe antes, né? E daí elas têm um certo, tipo, afronto com o ser humano. E quando eu peguei ela de início, ela vinha de manutaço. E eu falei, puta merda, ferrou, né? Agora, eu não sabendo nada, daí fiquei. Daí ainda que a gente deu a volta, só que por ela ser meio... Tipo, a menorzinha, ela meio que sentiu mais, porque era 15 dias intensos. Tipo, começava às 6 da manhã até de noite. A gente tinha que... Daí a gente ia apresentar, no final, a gente ia apresentar os cavalos para o dono da cabanha que a gente tava.
E um dia antes eu tava lá treinando junto com as meninas e o treinador falou assim, não, a Isa agora chega, vamos dar um descanso pra ela. E eu, tipo assim, ela tava pronta, mas eu não. E daí eu saí dela chorando. Foi uns berros, falei, meu Deus, o que eu vou apresentar agora? Não tem nem água pra apresentar, vou só passar fiasco e coisa arada. Vem no fim que no outro dia deu tudo certo. Mas aquele nervosismo que... Eu não apresentei muita coisa igual as outras, que são profissionais da área, né? Mas apresentei, eu montei numa égua chucra, que não viaqueou, que era da doma racional. E, tipo, foi uma conquista pra mim. E ela não te derrubou? Não, não conseguiu. Mas foi uma conquista. Mas não, eu não me considero, tipo, uma domadora, né? Porque foram só 15 dias de aprendizado. Tá, cheguei de lá, fui lá na fazenda, peguei meus potros, comecei, bem louca. Porque tudo que aprendi eu tentava lá em casa de novo. Mas não me considero uma domadora pronta pra domar um cavalo. Não... Sim, mas conseguiu colocar em prática de alguma forma lá na fazenda? Consegui, sim. Tipo, tudo que eu aprendi de base de chão, faço lá na fazenda, que todo ano tem nascendo potro, né? Agora eu tenho uma potra que vai pra doma semana que vem. Só que daí eu não quis pegar ela desde pequenininha, porque eu já deixei uma potra bardosa. Que, tipo, comigo ela era tranquila, mas chegava outra pessoa, ela mordia e dava coice, entendeu? Eu acabei deixando bardosa, é que nem criança, né? Olha só. Deixei bardosa. Daí eu, tipo, resolvi dar uma parada com os potros. Daí aquela ali ficou meio chucra e já tá na hora de ir pra doma. Ela não era nem mansa de buçal. Eu falei, puta merda, eu vou ter que... Daí essa semana eu peguei, executei ela, fiz tudo certinho. E o que eu aprendi. Só que eu não tenho coragem de chegar e montar no cavalo. Não tenho. Sem tipo, um auxílio de um profissional, assim, que diga, não, pode montar. Porque tá preparado. Pode dizer que ela, não vai pular. Mas ela pode pular. E eu não tenho... se preparo para isso, entendeu? Eu prefiro mandar para doma, fora. Pois é, e quanto tempo demora? Depende do animal? Depende do animal, às vezes é 30 dias, às vezes já vai mais pronto, que seria só o domador montar, às vezes 60 dias, às vezes 90, depende de cada animal, até do desenvolvimento do animal. Então... E em que fase da vida dele inicia a doma? Desde que nasce ali nos primeiros... Os americanos, eles começam porque geralmente eles separam os éguas de cria, os americanos e hoje em dia os brasileiros, tem bastante brasileiro com doma racional, que desde que a hora que nasce já pega o cavalo e começa a manusear. Desde que nasce, com corda, com... E os demais, a doma tradicional, já deixam mais pra frente, né? Que eles... E vai pra doma montada a partir dos 2 anos, né? Daí já eles têm que criar uma estrutura, né? Senão, como é que vai colocar um ser humano em cima de não tem nem ossinho? Mas a parte de encilhar e tal acontece antes pro animal ir se adaptando? Depende de cada sistema, de cada criador, né? Tipo, eu tento lá em casa, assim, colocando um bacheiro em cima pra eles saberem o que vai colocar. Não chegar, tipo, totalmente de soco lá no domador. Sim. Mas tem, tipo assim, já conversei com domadores que o cavalo chega solto em cima de uma boiadeira, ele abre o portão, o cavalo sai, e às vezes não consegue nem pegar, sabe? Depende de cada sistema, de cada pessoa que cria o cavalo. Mas a parte da montaria em si, acredito que seja um dos últimos passos. Antes disso tem um processo ali. Que nem eu falei, depende, tem pessoas que criam desde pequeno, sim, que daí o último processo é colocar a montaria, mas isso depois ele tá tudo manuseado quando criança. E tem gente que deixa até os 2 anos, sem fazer nada, sem nem encostar no cavalo, e só leva pro domador. O domador que faça a partir daí. Daí depende de cada sistema, de cada pessoa. E em média demora uns 30 dias, 40 dias? Mais para 60 dias. 60 Na verdade, 30 dias é pouco tempo. E existem bastante profissionais de doma, aqui na região, pelo menos? Sempre tem, né? Por exemplo, a galera que faz a doma dos teus animais lá, eles são do próprio município ou você precisa encontrar pessoas de fora? Eu pego de fora. É que daí a gente vai se acostumando, só que a gente, que nem meu irmão, já trocou acho que umas 4 vezes domador, sabe? E eu falo pro meu irmão porque ele é o mais velho, que ele vai antes, né? Daí eu só vou seguindo a sombra. Eu acostumei isso desde pequeno, pois ele é mais velho e do sexo que... E acontece, por exemplo, do domador chegar e dizer para você, olha, fiquei 90 dias aqui que esse animal não teve jeito. Não, acontece? Que não teve jeito, mas é que ele vai falar alguma coisa assim, essa aqui tem um temperamento muito forte, tipo, eu vou ter que ficar mais tempo, que não dei conta nesse tempo, vai dependendo. Eu acho que nunca entregaram um cavalo assim, não terminei a doma. Sim. E é um serviço caro?
Depende. Do ponto de vista... Eu não acho caro, pra você, às vezes, até arriscar a vida num cavalo totalmente chucro. Sim. Mas em média? De valores. De valores. Uns 1.500 por mês a doma. A mais cobrança barato. é mensal, Mensal. então. Não é por animal, digamos. Depende, né? Cada domador. Se eu falar que eu sei, certo? Sim. Você não é domador ou você tá pulando os valores? É. Agora foi falado de preço, me veio uma pergunta também a respeito disso. Em média, o valor dos animais, dos cavalos, das éguas. Depende da raça. Eu acho que varia muito mais, né? Depende da raça, depende se tem papel, depende até do apego com o animal. Depende cada ser humano com o animal. Varia muito. Mas varia bastante. Bastante. Não tem, uma tabela que nem sim, carro, mas ele né? parte de um valor e ele pode chegar... Inclusive, eu sei que existem animais que passam de milhão, né? Mas... Esses animais de competição ali, pega o hipismo, né? O próprio hipismo ali. Né? Então, são animais muito caros mesmo, né? Cavalos, né? Verdade. De raça muito conceituada, né? Digamos assim, né? Mas nesses eventos de laçada, o pessoal tem cavalos assim que se destacam muito mais? Ou pro evento da laçada não faz tanta... Então, evento aberto não faz tanta diferença. Mas, tem a prova da BQM, né? Que às vezes é só cavalo quarto de milha. E só quem tem cavalo quarto de milha com papel pode participar. O que é quarto de milha? É uma raça do cavalo. É a raça. Ou do ABCC, que seria do cavalo crioulo, que é outra raça. Então, só quem tem daquela raça pode participar. Então, depende muito do rodeio. Mas, geralmente, é aberto. Às vezes, até cavalos sem raça pode participar. Então, às vezes, até um cavalo sem raça se destaca mais que um cavalo com raça. Pode acontecer. Mas daí a pessoa tem aquele apego àquele cavalo e coloca o preço lá em cima. Sim, então, é o valor sentimental do bicho. Tudo tem que fazer preço. Você não coloca um zóio e daí outro dia parece morto. E vai. Isa, só nos resta agradecer, né, a sua presença, a sua vinda aqui ao Fala Mais, né? Desejar sucesso para ti aí nessa caminhada, que você consiga realizar todos os seus sonhos, seus planos, que a gente perguntou aqui, mas você não quis falar, né? Mas que eles sejam concretizados. Que aconteçam e que a gente fique sabendo quando acontecer. Então, quando acontecer, vocês vão saber. Mas, em resumo, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho que você faz. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela vinda aqui no Fala Mais. Eu que agradeço, né? E obrigada por deixar compartilhar, né, minha vida aí com vocês. E obrigado pelo convite e que vocês também tenham cada vez mais sucesso. Obrigado. Essa é a ideia, compartilhar a vida aqui no Fala Mais, né? Então, adianta agradecer, eu agradeço novamente você, Isa, e a gente agradece você aí de casa que acompanhou mais esse bate-papo, você que veio pelas redes sociais da Isa. Antes do encerramento, Isa, pra galera que é do Fala Mais já, nosso público, deixa teu Instagram aí, o @. @isa.fcamargo. Todas as minhas redes sociais são essas, @isa.fcamargo. Então, a Isa Camargo não é parente direta do Zezé, mas tá ficando... Nem da Vanessa, né? Mas tá ficando famosa igual. Siga a Isa aí nas redes sociais. E, lógico, curta o vídeo do Fala Mais lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Então, a gente agradece também os nossos patrocinadores da temporada, a Lojas Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, Solve Resultados Digitais, também a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. Obrigado aos patrocinadores, obrigado a vocês e até a próxima semana. Valeu, pessoal!